Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor, do primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser diferente. Por que ela vai ser diferente? O professor então vai fazer a correção das questões do simulado, tá? Que você fez há poucos dias atrás, tá? Há pouco tempo atrás. Então, por que é melhor a gente fazer essa correção de simulado? Porque é melhor a gente dar uma pausa, fazer uma pequena revisão, para depois a gente iniciar as filosofias que vão vir posteriormente. Que nós vamos começar um novo capítulo, que seria a filosofia da Idade Média ou da Idade Medieval. Então, a gente achou melhor, ou eu achei melhor, dar essa pausa agora, fazer essa correção do simulado, para a gente, na próxima aula, que é a aula de semana que vem, a gente, então, começar a filosofia medieval. Mas, professor, vai deixar para vocês mais 4 questões para você trabalhar, 4 questões que estão relacionadas a um pouco ao tema que o simulado tratou, que é o que seria a filosofia, né? A filosofia de Sócrates, a filosofia dos sofistas e a filosofia mitológica, né? Ou melhor, a mitologia em si, tá certo? Então vamos começar? Então a primeira questão é uma questão relacionada ao filósofo Kant. Só que nós nunca tivemos Kant ainda, né? E eu fiquei até um pouco assustado quando eu vi, porque é uma questão diferente, né? Colocar Kant no começo é meio complicado, mas ele está querendo mostrar para nós a forma, o que seria a filosofia, tá certo? E aí a gente começa lendo o texto. A razão especulativa tem em si a peculiaridade de que pode e deve medir a sua própria faculdade de acordo com a diversidade do modo como ela escolhe objetos para pensar. E, de ainda, enumerar completamente os diversos modos de apresentar seus problemas. Assim, desenhando todo o esboço para o sistema da metafísica. O que esse texto está querendo dizer? O Kant aqui ele está querendo colocar limites ao conhecimento do homem, né? Então, depois nós vamos futuramente, lá no segundo ano, entender quando Kant ele separa, né, a razão de 3 maneiras: a razão pura, a razão prática e os juízos, né, que já estão organizados na nossa cabeça, tá certo? Então, Kant, nesse texto, ele está querendo dizer que a filosofia, ou melhor dizendo, a razão humana, ela é dividida em partes, tá? Ela é dividida em partes. E essa divisão em partes colabora para quê? De que maneira que ela vai colaborar? Então, aí você pega lá, com relação ao texto, é correto afirmar que o autor busca libertar a filosofia de seus limites a fim de equipará-lo à religião? O autor busca libertar a filosofia de seus limites a fim de equipará-lo à religião? Isso aqui está errado, tá? Kant ele nunca quer colocar a religião ou a filosofia no patamar de igualdade, né, equipará-lo, né? Ele já está falando que a razão, a filosofia em si, ela já tem um destaque maior, tá? Porque a filosofia ela trabalha com a racionalidade, enquanto a religião, né, as crenças religiosas trabalham então com o quê? Ela trabalha então com os sentidos, com a fé, que é algo que eu posso dizer um pouco irracional, porque não trabalha, não é concreto, tá? A resposta certa dessa questão seria a resposta B. O autor busca delinear os limites do conhecimento filosófico para depois caracterizá-lo. Olha lá, ele fala que a razão especulativa tem em si a peculiaridade que pode e deve medir a sua própria faculdade, de acordo com a diversidade do modo como que ela escolhe os objetos para pensá-lo, depois para e ainda enumerar completamente os diversos modos de apresentar seus problemas. Então ele está querendo dizer que a razão humana ela tem diversas formas ou diversas características, né? Diversas formas, diversas características. Então a resposta certa seria então a letra B. Por quê? O Kant então buscou delimitar os limites do conhecimento humano, né? E caracterizar nesses limites do pensamento humano, ele quis, né,
embasar a filosofia? É uma questão um pouco pesada, tá? Vamos para a questão número 2. E essa questão número 2, ela tem muito a ver com aquilo que nós estudamos. Né? Eu acho que essa questão um pouco mais concreta, né? Por aquilo que nós já estudamos. Então, de acordo com o texto, o autor defende que o início da filosofia científica não coincide. Quando eu falo filosofia científica, eu falo da filosofia especulativa, que quer descobrir os problemas, tá? Que pega, que trabalha com elementos, né? Assim, nem com o princípio do pensamento racional, nem com o fim do pensamento mítico. Então, ele está falando que a filosofia científica, a filosofia especulativa, ela não coincide nem com o princípio, o começo do pensamento racional, e nem com o final do pensamento mitológico, né, dos mitos. Mitologia autêntica, né, a forma de fazer mitologia, ainda encontramos em Platão e Aristóteles. São exemplos o mito da alma em Platão e Aristóteles a ideia do amor das coisas pelo motor imóvel do mundo. Tá? Então, ele está querendo dizer o quê? Quando surge, então, essa filosofia científica? Tá? Quando essa filosofia nasce? Né? Ou melhor, quando a filosofia em si nasce? Porque ele está falando aqui, ó, esse pensador, o Jaeger, ele está falando de quando surge essa filosofia como ciência, né? Como ciência autônoma. Né? Quando ela surge? Ela surge, a resposta certa seria a letra A? Não. Relação entre o pensamento mítico e filosófico é de ruptura? Ciência moderna não abole os precedentes míticos do pensamento? Dos procederes míticos do pensamento? Estão errados. A resposta certa seria essa letra C. A filosofia nasce em um lugar entre o pensamento racional e o pensamento mítico. Ou melhor, o pensamento mítico e a racionalidade pura. Então, quando nasce a filosofia? Quando o homem começa a desacreditar nos mitos, aqui é o limite da filosofia, aqui é a razão pura. Então, é quando ele faz essa passagem do quê? Do pensamento mítico para o pensamento racional. Não sei se você entendeu, tá? Não sei se ficou claro para você. Tá certo? Então, quando surge essa filosofia como ciência, né? Não é quando ela levanta a bandeira e fala assim, opa, nasci, é assim. Não. Quando o homem começa a desacreditar na mitologia, começa a buscar, né? Por isso que é ciência, porque na ciência você busca a resposta. Ela, quando o homem começa a buscar a resposta, buscar a resposta, buscar a resposta. Tá certo? Ah, isso aqui, gente, é a questão número 42. Essa questão número 42 é sobre os filósofos sofistas. Quem são sofistas? São aqueles, né, que Platão e Aristóteles chamaram eles de falsos filósofos, né? Porque eles não acreditavam numa verdade absoluta, né? Para eles a verdade era relativa, né? Estava no homem, a verdade era o homem. Então, o que eu considerava verdade, né? Que eu poderia se dizer o que era verdade, eu facilmente poderia debater com você aqui agora e cair por terra. Cair por terra. Então, quer dizer, não existia uma verdade absoluta, a verdade ela era relativa ao homem, então a técnica que eles usavam era a técnica da persuasão, do convencimento. Né? Presta atenção. Nascido em Abdera, na Grécia, uma cidade, né? Protágoras, que é o mais famoso, chamado, né, o filósofo da famosa frase, o homem, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Quando eu falo homem é a medida de todas as coisas, eu estou falando que o homem que mede o conhecimento está no homem, está na medida do homem, tá? Protágoras concluiu que qualquer afirmação sempre era relativa a um ponto de vista, a uma sociedade ou modo de pensar, tá vendo? A você ou aquele modo de pensar ou aquela sociedade. Não era absoluta, tá? Não tinha como acreditar como Platão acreditou, como Sócrates acreditou, de um dia alcançar uma verdade absoluta.
tá certo? Protágoras foi o principal nome de uma escola polêmica na Grécia, nos meados do século V a.C., os sofistas, palavra traduzida como sábios ou sabedoria, que argumentava-se a favor de teses com a mesma eloquência, né? Então, eles ensinavam os seus alunos a defender com persuasão a ideia deles. Não era defender uma ideia absoluta, não, era defender aquilo que eles consideravam como verdade. Então, qual seria a resposta certa? A respeito dos sofistas e das afirmações filosóficas de Protágoras, é correto afirmar que os sofistas defendiam a existência de uma verdade única? Não. Não defendia a verdade absoluta. A função retórica da filosofia sofista era desprezada no meio político da época? Não. Muitos políticos, muitos cidadãos buscaram eles, pagaram eles para aprender a argumentar na praça pública. Errado. C. A verdade das coisas é uma questão de perspectiva? É uma questão de perspectiva, visto que não temos outro critério para definir a realidade que não nós mesmos? A verdade das coisas é uma questão de perspectiva, visto que não temos outro critério para definir a realidade que não nós mesmos. Somos nós que ditamos a verdade. A verdade não é absoluta. Ela é relativa. Ela é relativa a você. Você percebe isso pelos seus sentidos. Os sofistas defendiam os sentidos, a forma, né? Pelos sentidos que você dita a verdade, né? Lembrando que não existia verdade absoluta. Eu lembro isso toda hora para ficar claro isso para você. Tá certo? Então, qual seria a resposta certa? Seria essa resposta da letra C. Tá? A verdade das coisas é uma questão de perspectiva, do seu ponto de vista, do seu conhecimento. Certo? Essa aqui é a última questão, a questão número 47. E é o diálogo entre Eutidemo e Sócrates. Baseia-se no método socrático da maiêutica, que você sabe o que é maiêutica, né? O processo de parturir ideias novas. Então, o Sócrates colocava uma dúvida, né? E aí o cara ficava pensando, refletindo, para buscar uma resposta concreta. E aí, quando esse homem, através do método dialético, da conversa, do diálogo, né, com outra pessoa, ele ia conseguir, então, aproximar-se dessa verdade. E onde estava essa verdade? Dentro de si, dentro de sua alma. Então, quando o homem ele falava, né, ele libertava esse conhecimento. Quando ele falava, né, quando ele colocava para fora, não a sua opinião, mas aquilo que ele acreditava, o que era, né, aquilo que a alma dele, quer dizer, que a alma que era a fonte da racionalidade dele, transmitia para ele, ele estava fazendo então um processo de maiêutica, quer dizer, estava parturindo o conhecimento que estava dentro da alma dele, tá certo? Então uma conversa aqui, ó. Dize-me, Eutidemo, já estiveste em Delfos? 2 vezes, por Júpiter. Então, leste a inscrição gravada no templo, conhece-te a ti mesmo? Li. Não deste importância ao conselho ou o aceitasse e diligenciaste saber que és? Por Júpiter. Então, não havia de conhecer-me a mim mesmo. Difícil-me fora aprender outra coisa, se a mim próprio me ignorasse. Está falando conhecimento aqui nesse processo. Você não leu lá a inscrição Conhece a ti mesmo? O Conhece a ti mesmo retrata que o conhecimento está dentro de si, está dentro de você, tá? Basta você colocar ele para fora. Basta você parturir esse conhecimento.
O diálogo entre Eutidemo e Sócrates baseia-se no método socrático, a chamada maiêutica. Com base no diálogo e no método utilizado, é possível concluir que o método da maiêutica desenvolvida por Sócrates é baseado no convencimento estritamente retórico sobre o seu intelector? Não. Sócrates nunca queria persuadir ninguém, né? Tem um momento da ironia do Sócrates, mas o Sócrates ele ironiza para fazer com que o homem busque essa resposta que está dentro de si. A ideia de Sócrates é estimular seu intelector a reforçar suas certezas quanto ao conhecimento do mundo e dos fenômenos naturais? Não. Quando ele joga, nós estamos falando da dúvida, né? Quando ele joga a dúvida, ele não está querendo que o cara, não que o cara fala de primeira, fala qualquer abobrinha, que ele vira fazer essa abobrinha aí que você está falando está certa. Não, não é dessa maneira. Tá? Os questionamentos de Sócrates levam seu intelector a concluir que nada podemos saber da realidade? Não, de forma alguma. Ele está fazendo um convite para o homem voltar para dentro de si e buscar as suas verdades. O método socrático, letra D, o método socrático parte do monólogo, um diálogo, uma vez que Sócrates expõe ininterruptamente sua linha de pensamento para convencer seus interlocutores. Então, Sócrates ele parava todo mundo e falava assim, todo mundo cala a boca aqui, que eu vou falar? Vocês vão me seguir? Não, não é assim que funcionava, não. Não é assim, tá? Qual seria, então, a resposta certa? A letra E. A dúvida, né? Quando o Sócrates coloca uma questão, né, uma dúvida para a pessoa, ele faz com que a pessoa saísse do seu comodismo, saísse da sua doxa, saísse da sua opinião e formasse um conhecimento seguro. Mesmo se ele não sabendo a respeito da questão que Sócrates colocou. A dúvida foi introduzida por Sócrates em seus interlocutor. A dúvida foi introduzida por Sócrates em seu interlocutor para que, assim, possa chegar a definições mais corretas a respeito da realidade. Então, é pela dúvida, é na dúvida, é questionando, é perguntando, que vai fazer com que o homem busque, saia da sua zona de conforto e busque a realidade, busque a verdade. Tá certo? Espero que você tenha entendido um pouco da aula de hoje, tá? Então, professor, a aula de hoje é isso, tá certo? Essa revisão, essa reminiscência, né, como diz Platão, das questões do simulado. E você agora vai fazer algumas questões que estão relacionadas ao tema que nós trabalhamos, que é uma introdução à filosofia, um pouco do mito, né, o que são os filósofos sofistas e também um pouco da filosofia de Sócrates, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.